sejam todos muito bem-vindos. Essa videoaula é muito importante, mas muito importante mesmo para o nosso desenvolvimento. Nessa videoaula você vai aprender sobre os módulos do SAP e o que fazem. Nós vamos falar um pouquinho então do módulo de MM, Materials Management, vamos falar um pouco de SD, Sales and Distribution, vamos falar do PP, Production Planning, do FI, que é o Finance, e do CO, que é o Controlling, os principais módulos do SAP. Além também de falarmos um pouco do ABAP, que é a linguagem de programação do SAP, e do BASIS, que normalmente são profissionais que trabalham com a parte de infraestrutura e autorizações, acessos ao sistema. Então, essa aula é chave, você vai saber sobre os principais módulos do SAP. Vem comigo e aproveite. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do SAP, seus principais módulos e integrações. Este é o chamado diamante da SAP, que mostra rapidamente uma estrutura, uma pequena estrutura dos módulos da SAP. Por exemplo, dividimos esse diamante em 4 grandes partes. A primeira, a parte logística, que engloba os principais módulos da logística, como por exemplo, o SD, Sales and Distribution, que é o módulo de vendas, o MM, Materials Management, que é o módulo que engloba a parte de compras e gestão de estoques, o módulo de PP, Production Planning, que controla a produção e o planejamento da produção, e também módulos como o QM, gerenciamento da qualidade, o PM, manutenção de planta, também o WM, que é a gestão de depósitos. Do lado de recursos humanos, poderemos apresentar o módulo de HR ou HCM, que seria um módulo voltado a atividades de recursos humanos. Já do lado de finanças, podemos destacar o módulo de FI, Financial Accounting, que controla toda a parte financeira e a contabilidade geral, o módulo de Controlling, módulo CO, que engloba contabilidade gerencial, de centro de custos, de ordens internas, controles financeiros e de resultados e controle da produção, custo da produção. Módulo de tesouraria, módulo de PS, seria o Project System, e ainda algumas funções gerais de aplicação, como por exemplo o Workflow, para que você possa usar o disparo automático de e-mails para comunicação de usuários a respeito de algumas atividades que devem ser executadas dentro do sistema, e ainda o IS, que seriam os Industry Solutions, soluções criadas pela SAP especificamente para determinados tipos de indústria. Aqui a lista dos módulos: MM, Materials Management, SD, Sales and Distribution, PP, Production Planning, FI, Finance, CO, Controlling, HR, Recursos Humanos, QM, Qualidade, WM, Gerenciamento de Depósitos, e o ABAP, que não necessariamente é um módulo, mas sim uma linguagem de programação em cima da qual todo o sistema ERP da SAP é escrito. E também um pouco sobre o BASIS, que seria o profissional responsável pela infraestrutura, instalação, base de dados e também os perfis de acesso. Então vamos falar um pouquinho, começando pelo módulo de FI, módulo de Finanças e Contabilidade. Dentro do módulo de Finanças e Contabilidade, podemos entender o seguinte, que o FI satisfaz todas as necessidades internacionais que devem ser cumpridas pelo Departamento de Gestão Financeira de uma empresa. Algumas das funções do FI, por exemplo, podemos destacar a gestão e apresentação de todos os dados da contabilidade, seguindo o princípio de registro de documentos. Fluxo de dados abertos e integrados, assegurados por atualizações automáticas, ou seja, sempre que um lançamento é feito no sistema, isso é refletido diretamente no FI, na contabilidade. Disponibilidade de dados em tempo real e sincronização dos razões auxiliares com a contabilidade e do livro do razão. Tudo de forma automática em tempo real. Preparação dos dados operacionais de finanças para ajudar na tomada de decisões estratégicas. Algumas funções se destacam dentro do módulo de FI, como por exemplo, o contas a receber, contas a pagar, a gestão de ativos, tesouraria, entre outros. Sem contar na contabilidade geral, ou seja, todo o balanço e o DRE, demonstrativo do resultado do exercício, estão contidos dentro do contexto do módulo de FI. Sem contar suas integrações. Se olharmos desse lado aqui, vemos as integrações do FI com módulos logísticos, o RH, o gerenciamento de estoques, que seria o MM, as compras, as vendas, e também, ainda do lado financeiro, a integração do FI com custos de produção, custos overhead, reportes financeiros e centro de lucro, que são atividades mais relacionadas ao módulo de controlling, o módulo de CO. Esse é o módulo de controladoria, ou controlling,
também conhecido como módulo de CO. Nesse módulo, temos basicamente a contabilidade gerencial da empresa. O controle fornece informações para a administração da tomada de decisão, ou seja, facilita a coordenação e a otimização de todos os processos de controle de custos dentro de uma empresa. Isso envolve o registro de consumo de fatores de produção, de serviços fornecidos por uma organização. Além de documentar eventos reais, a tarefa principal do controlling é o planejamento, também chamado contabilidade gerencial. É possível determinar os desvios comparando os dados reais com os dados planejados. E esses cálculos de desvios permitem controlar fluxos de negócios. Dentro do contexto do CO, temos os seguintes componentes: contabilidade de classe de custo, contabilidade de centros de custo, custeio baseado na atividade, controle de ordens internas e também o controle de custo de produto. Tudo isso dentro do contexto do módulo CO. Já no módulo MM, Materials Management, gerenciamento de materiais, temos também algumas funções centrais super importantes para rodar o processo da empresa. O módulo de MM se integra praticamente com todas as outras áreas funcionais e dá suporte a todas as fases da gestão de material. Por exemplo, planejamento de necessidades, controle, compras, entrada de mercadoria, gestão de estoque e verificação de fatura. Tem vários componentes chaves dentro do MM. Por exemplo, podemos citar o próprio MRP. O MRP, ao ser executado, faz o planejamento de reposição de todas as necessidades de materiais dentro do contexto do próprio gerenciamento de materiais, como, por exemplo, materiais cujo controle de estoque é feito a partir de estoque mínimo, ponto de reabastecimento e coisas desse tipo. Um segundo componente chave dentro do contexto do MM é compras. Então, todo o processo de compra está inserido no MM, desde a gestão das requisições de compra, conversão dessas requisições de compras em pedidos, comunicação desse pedido juntamente ao fornecedor, aprovações e outros passos, outras etapas relevantes para o processo de compra. Depois, o gerenciamento de estoque, onde podemos destacar todo o processo de recebimento de mercadoria, gestão do estoque, contabilização do estoque, suas movimentações e consumos, todo dentro do contexto também do MM. E ainda, a revisão de faturas. Através desse componente são lançadas as faturas recebidas dos processos de compra, ou seja, as notas fiscais são lançadas no sistema, alimentando a partir desse lançamento o contas a pagar. Além disso, se integra com a parte de localização Brasil, ou seja, os impostos são calculados e contabilizados também no momento da revisão de fatura. Sem contar os dados mestres. São os cadastros na realidade. Cadastros de materiais, cadastros de fornecedores, de depósitos, de lotes e outras informações que são necessárias para fazer com que o processo consiga ser executado. Outro ponto são as suas integrações com a parte de contabilidade, por exemplo, com o módulo de FI, seja ela na parte de contabilização de movimentos de material, seja ela na parte de contabilização de recebimentos, por exemplo, para centro de custo, onde se integra com o módulo de CO. Também há integrações com o módulo de vendas. O gerenciamento de estoque fornece informações para o módulo de SD no que diz respeito à sua disponibilidade. Dentro do módulo de SD, Sales and Distribution, ou vendas e distribuição, podemos dividir o módulo em algumas funções principais. Componentes básicos seriam o pré-vendas, a partir de onde podemos registrar o contato feito pelo cliente através de uma solicitação, que pode posteriormente resultar numa cotação, num contrato ou até mesmo num programa de remessa. Depois temos o processamento da ordem de vendas, onde ocorre a criação e a gestão das ordens de vendas, fazendo com que possamos controlar dentro desse contexto preços, determinação de preços para clientes, para materiais, verificação de disponibilidade de estoque, datas de entrega, datas de remessa e outros componentes relevantes dentro do processo de gerenciamento da ordem de venda. Temos também, nesse contexto, o gerenciamento de estoques, fazendo com que a integração do MM com o SD seja bastante importante nesse momento para que a ordem de vendas possa fazer a confirmação da data exata em que a remessa pode ser feita. No componente de entrega e expedição e transporte também, temos o documento de remessa. Dentro do documento de remessa são controlados, então, detalhes de como a remessa deve ser feita para o cliente,
ordens de transferência no caso do material estar sendo estocado dentro do WM, além da própria baixa do estoque. Quando o material é entregue, o material deve ser consumido no sistema através de uma baixa do estoque, onde novamente há integração com o MM e também integração com o módulo de FI por conta das contabilizações efetuadas a partir da baixa do estoque. Temos ainda o componente de faturamento, onde são emitidas as faturas para o cliente. Da mesma maneira que falamos do MM, há também, nesse módulo de faturamento, uma integração com a chamada localização Brasil, onde a nota fiscal é gerada, emitida, comunicada e validada com a Cefaz e também as contabilizações de impostos ocorrem neste momento. Depois, uma integração com o FI, alimentando a partir desse faturamento o contas a receber e a contabilidade financeira. Tudo é lançado nesse momento da fatura, integrando lançamentos contábeis diretamente com o módulo de FI. Além dos dados mestres, que também são relevantes dentro do módulo de SD, dados mestres de clientes principalmente. No módulo de PP, Production Planning, temos todo o controle e planejamento da produção. Ou seja, o PP ele é alimentado a partir das informações de vendas e previsões. Aquilo que será vendido, o planejamento irá, a partir da execução do gerenciamento da demanda e rodada do MRP, o sistema irá verificar as necessidades de reposição de estoques de materiais. Por exemplo, um determinado produto acabado que será produzido, o sistema verifica se todas as matérias-primas necessárias estarão disponíveis no sistema dentro daquela data, dentro daquela quantidade necessária. Isso passa pelas funções de MPS e MRP. A partir daí, o PP trabalha a própria execução da produção, criando documentos do tipo ordem de produção, aonde podemos identificar claramente a quantidade de materiais de produtos acabados a serem produzidos e a necessidade explodida para cada componente, para cada matéria-prima abaixo desse produto acabado. Por fim, temos a liquidação dessas ordens, apurando custos de produção, custos de mão de obra, de máquina, custo das matérias-primas consumidas, todas alocadas para dentro do produto acabado que foi originado a partir dessa produção. Com isso, temos claramente duas integrações: integração contábil com o FI e integração do controle de custo da produção com o módulo de CO. Além disso, temos integrações com a gestão de estoques do MM, também novamente a parte de custos com o CO, e os dados mestres da produção são também bastante relevantes para esse processo, como, por exemplo, a criação dos roteiros de produção e, mais do que tudo, a criação das listas técnicas, que são as receitas que definem quais componentes devem ser consumidos para a produção de um determinado produto acabado dentro do contexto de produção. Por fim, vamos falar um pouco de ABAP, que na verdade não é um módulo, mas sim uma linguagem de programação desenvolvido pela própria SAP, com base na qual o ERP da SAP é construído. Tecnicamente falando, se pergunta, o ABAP é uma linguagem orientada a objetos ou estruturada? E a resposta é ambos. Onde normalmente o ABAP é utilizado? Quando é necessário a programação dentro de um cenário de implementação? Normalmente, quando a corporação implanta um ERP da SAP, em algum momento, algumas das funcionalidades standard não atendem à necessidade da empresa, é normal que se faça algum ajuste no sistema, criando melhorias, criando pontos onde a programação se torna necessária, ou ainda criando programas específicos para a empresa, para que possa atender determinada demanda, determinado processo específico daquele negócio que o SAP de forma standard não consegue suportar, não consegue ser aderente. Então essa melhoria é implementada através da programação em linguagem ABAP. E aqui então temos uma ideia de um processo, de um fluxo. Podemos perceber que na horizontal nós temos os módulos, o módulo de vendas, por exemplo, o módulo de SD, o módulo de PP, o módulo de MM, todos na horizontal, mas de alguma maneira sempre esses módulos estão integrados entre si. Há vários pontos de integrações aonde um módulo conversa com o outro. Por exemplo, durante todas as contabilizações, sejam elas geradas por vendas, por produção, ou por compras, por recebimento, sempre temos uma integração, por exemplo, com a contabilidade financeira. Então, dentro dessa ideia de integração, temos os processos executados dentro de cada módulo particularmente e as integrações dos módulos com outros módulos em determinados pontos do processo, em determinados momentos. Essas integrações são bastante claras, bastante necessárias e tudo acontecendo dentro do SAP em tempo real.